Hey, meus amigos do Facebook, a paz do Senhor. É uma enorme alegria estar aqui neste momento reunido consigo virtualmente nessa distância imposta do Covid-19, que para mim podia ser um Covid-0, porque, amados irmãos, números do Covid, estou desejoso de facto de que esses números possam de facto diminuir e cada vez mais desaparecerem da nossa realidade, da nossa vida, do nosso dia a dia. De facto, esse Covid já mexeu muito conosco, mexeu, acredito, comigo, consigo. Todos nós fomos de uma forma ou de outra mexidos com esse Covid. Eu queria partilhar um pouco consigo na história do filho pródigo. Se tiver a Bíblia consigo, Lucas no capítulo 15, do versículo 11 até ao versículo, louvado seja Deus, até o versículo 32. Existem algumas coisas que Deus nos ensina com essa história. E essa história, amados irmãos, ela não devia se chamar a história ou a parábola do filho pródigo, como dizem em epígrafe. Na minha leitura, glória a Deus pelos irmãos que estão presentes, irmã Irene, irmão Gael Antônio. Irmãos, vamos partilhar, todos vocês que estão a entrar agora. Se puderem, por favor, partilhem para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Amém, queridos? Enquanto isso eu vou librando a mensagem que Deus colocou no meu coração enquanto meditava sobre essa história. E eu disse que essa história ela devia ser a história do pai compassivo, do pai amoroso. Porque a figura central e principal dessa história é, na verdade, o pai. Na verdade, nós vemos aqui o filho, não é, como sendo o elemento mais ativo na história. Aquele que pede a herança, de facto a história começa com ele. Ele decide tomar a sua herança, partir, porque ele sentiu que estava em condições de quê? De poder viver a sua vida com os seus bens. E aqui eu tiro uma primeira lição. Você sabia de uma coisa? Há pessoas que estão tão convencidas de que estão certas no erro delas, que não importa o que você fale, quem fale, elas vão avançar em direção àquilo que elas estão convictas. Você acha que o pai do filho pródigo não pensou em falar com ele? Será que você já parou para pensar nisso, que o pai do filho pródigo pode ter procurado chamar a atenção do filho para que o filho não saísse? Mas, amados irmãos, o que acontece é que às vezes as pessoas parecem estar obstinadas, estão cegas. Tem momento na vida das pessoas que as pessoas, elas, quando decidem caminhar em direção a um objetivo, ainda que o objetivo seja errado, a luz que se não chega, a pessoa ela vai em frente e não há nada que apague. O que é certo é que esse rapaz pegou toda a sua riqueza. Se você me conectou agora, eu estou a falar sobre a história do filho pródigo. O rapaz pegou a riqueza e saiu. Mas ele não estava preparado. Louvado seja Deus. E o que é que aconteceu? Ele foi experimentar um pouco o que é estar distante do pai. Atenção que na leitura que eu faço dessa parábola, o pai, na minha ótica, representa Deus. E o filho que vai representa a humanidade. Porque de facto Jesus aí está a querer trazer que é uma história para ilustrar o coração e a atitude do pai ao enviar ele para aqui. Porque Jesus, amados irmãos, ele veio, a Bíblia é clara, porque Deus amou um mundo. Mas esse mundo, como nós sabemos, não é, que a palavra cosmos do grego não é árvores, planta, mar. É o homem. O homem é o alvo da expressão desse amor. E ele vem aqui, amados irmãos, para quê? Para buscar esse homem, para buscar aquele Adão que havia se perdido. Mas nós sabemos que a forma como ele faz isso, como ele salva Adão, é uma forma gloriosa, é uma forma, como eu digo, superior, porque a esperança que nós temos, ela é bem superior à dimensão, à realidade e à esperança que Adão tinha. Louvado seja Deus. Por exemplo, Adão, ele não tinha o estatuto de se unir a Deus e ser com ele no seu espírito. Adão não tinha o estatuto de ser parte da igreja. Adão não tinha o estatuto de sentar com Cristo no trono do Pai. Então são algumas coisas que de facto mostram que existe uma diferença entre Adão e nós, e que acredito que, como a Bíblia diz, nós estamos numa aliança com melhores promessas, em nós se cumpre de uma maneira bem melhor. Então o que eu aprendo nessa história? Quando este rapaz sai, e ele sai com as riquezas do pai, não é interessante notar, irmãos, que ele com certeza tinha amigos. Você já parou para se perguntar, quando o filho pródigo começou a trabalhar com os porcos, a desejar comer das bolotas, você já parou para se perguntar onde é que estavam os amigos do Tilo? Porque ele, quando saiu, tinha dinheiro, ele tinha posses. E toda pessoa que tem dinheiro e tem posses, ela quer? Ela atrai muitos amigos. A falsa sensação que o homem tem de que quando ele tem bens materiais, ele está seguro, ele está bem. Não se admira que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, ele alerta contra isso.
Ele alerta contra isso. Em 1 Timóteo 6,17, ele diz claramente que diga aos ricos desse mundo que não confiem na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos dá todas as coisas para dela gozarmos livremente. Ou seja, quando Adão partiu, amados irmãos, e Adão deixou, nesse caso, quando o filho pródigo partiu, levou a herança e decidiu ser independente, reflete o estado do homem sem Deus. Reflete aquela condição de Adão, de quê? De aceitar errar, porque a Bíblia diz que Adão não foi iludido, ele aceitou errar e se entregou àquela situação. É claro que se você tem uma perspectiva, louvado seja Deus, calvinista, você talvez não concorde comigo, mas na minha leitura, eu acredito de todo o meu coração que a atitude de Adão e a atitude de Eva foi no sentido de tomarem as decisões e fazer as coisas por eles mesmos. Aquilo, a chamada independência, né? Vontade de ser livre, voar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, faço o que eu quero, quando quero, quando bem entendo. E tem muita gente que leva a vida dessa maneira, fazendo o que quer, quando dá na telha faz. Mas muitos que levam a vida sobre essa perspectiva, pode ter certeza que muitos estão em cadeia e estão em prisão. Porque eu tenho dito que tudo aquilo que você começa não consegue parar é porque te prendeu. E tudo aquilo que você começa não consegue terminar é porque também te prendeu. Então, justamente isso é o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi, não estava preparado, e ele deixou, sabe, às vezes a vida nos ensina melhor do que muitos conselheiros. Tem experiências que são melhores professores que muitos mestres. E tem dores que ensinam melhor ao homem do que 1000 pessoas a tentar lhe chamar a atenção. Ele foi para distante do Pai, assim como hoje nós temos uma humanidade, hoje não, porque acredito que muitos na humanidade, como segundo dizem, são 2 bilhões de cristãos, muitos já estão com Deus, mas ainda assim estamos a ter uma humanidade maioritariamente distante de Deus. E qual é o reflexo que nós vemos? Amados irmãos, a Bíblia claramente nos mostrou por meio dessa história que o lugar do pão, o lugar do amor, o lugar do valor, o lugar da importância, o lugar do cuidado, o lugar da promoção, o lugar da valorização é na presença do Abba Pai. Ou seja, quem está diante do Abba Pai é um peregrino nessa vida que acaba por não chegar aqui à dimensão profunda da essência do seu ser e da sua existência. Esse rapaz aqui entrou numa profunda crise existencial, crise de identidade. Sabe o que ele disse? Voltarei para a casa do meu pai, vou me oferecer para ser o quê? Empregado. Todos nós sabemos como é que o pai lhe recebeu. O pai nunca aceitou lhe receber como empregado, nem nunca lhe viu como empregado. Ele, quando voltou, tinha a expectativa de que o pai lhe recebesse como empregado. Mas ele ficou admirado, acredito, digo eu, diz a Bíblia, eu conjecturo, imaginando no momento, a capacidade que o pai teve de, distante dele, ir a correr com os braços abertos para lhe receber, nos mostra, amados irmãos, a atitude que Deus teve ao enviar a pessoa de Jesus Cristo para resgatar o homem em clara demonstração de amor. Amados irmãos, quando Cristo morreu na cruz, eu quero estender minha saudação aos irmãos que nos acompanham, irmão Adilson Madiba, irmã Justina Praça, Deus abençoe, irmão de Cristão, irmão Abacuca Anacleto, irmã Paula Quintas, irmão Formosa Pedro, todos vocês estão no meu coração e não precisam pagar aluguel. VPN, Nations Around, Deus ricamente abençoe, meus irmãos de sangue, glória a Deus, e todos os outros que estão a comentar. Se eu não comentei algum comentário, irmã Núria, me perdoe, eu quero envolver todos e dizer que todos estão comigo. Você vê, irmão, a atitude que o pai teve de ir a correr atrás do filho. Antes que o filho abrisse a boca para falar, o pai expressou a ele o sentimento que o pai tinha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, isso mostra muito bem o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós mudamos? Quantas vezes nós somos de altos e baixos com Deus? Quantas vezes nós somos uns dias frios com Deus, outros dias quentes com Deus, mas o teu Pai, que é Deus, permanece o mesmo. O mesmo, Deus permanece o mesmo, Deus permanece paciente consigo, Deus permanece, amados irmãos, com a mesma atitude, Deus permanece acreditando, Deus permanece investindo. O que acontece, irmãos? Se não fosse a misericórdia de Deus, o amor e a paciência, muitos de nós não estaríamos aqui, quizá até mesmo para dar testemunho. Ele permanece o mesmo, com a mesma atitude de amor. Deus cuida de nós, irmãos, como Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Jesus até disse, se vocês que são homens maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que falar o vosso Pai Celestial. E eu aqui, na história do filho pródigo, eu aprendo o amor do Pai, a dimensão do amor de Deus.
a dimensão do amor de Deus. Você vê um irmão, irmão que se cresceu com ele, nasceu na mesma barriga, mesmo sangue, não ficou contente com o regresso do irmão. Hoje nós estamos assim até nas igrejas. Tem irmão na igreja que não gosta do irmão. Tem irmão na igreja que falam mal do irmão. Tem irmão na igreja que desejam mal do irmão. Tem irmão na igreja que dobram o joelho para orar contra outro irmão. Isso é horrível. Mas eu estou aqui para entregar uma palavra para si, meu irmão. Não vá na conversa de muitos que se feriram com irmãos dentro da igreja e hoje até estão distantes do Senhor. Você sabia, o amor que você deve estar apegado é o amor do teu pai. Você já imaginou se o filho pródigo deixasse de olhar para o amor do pai para olhar para a atitude do irmão que estava dizendo: eu sempre estive aqui, nunca mataram cabrita para mim, mas esse que está aí, voltou, até quase a dar festa. Mas teu irmão estava na dimensão de desejar comida de porco e você não tem misericórdia. Estavas a preferir que o teu irmão continuasse a desejar comida de porco do que celebrar o regresso do teu irmão. Aleluia, a vida e a prosperidade e a alegria do teu irmão. Nós estamos cheios de pessoas assim até hoje. Tem muita gente que está desiludida por causa do comportamento do irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa. O pai é a minha referência. O pai deve ser a tua referência. O pai é a nossa referência. Porque o pai me ama, o pai te ama, o pai nos ama, o pai não muda. Pastor pode mudar, o pai nunca vai mudar. Homens podem mudar, o pai nunca vai mudar. Pessoas podem mudar, o pai nunca vai mudar. E é o pai que você deve estar conectado e ligado, porque o amor dele é firme, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor dele não muda. Não muda, não comprometa o seu propósito por causa do homem, por causa das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, o amor que o pai tem, o irmão não consegue ter. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. A perspectiva do pai é diferente. Sabe quando é que o irmão vai lhe amar como o pai lhe ama? Quando o irmão aprender a te olhar como o pai te olha. Mas enquanto o irmão não te olha como o pai te olha, fica na paz. Tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus, permaneça tranquilo. Mas aqui é uma mensagem muito forte. O pai estava disposto a receber o filho antes mesmo do filho abrir a boca para confessar e pedir perdão. A disposição do pai em perdoar consegue ser superior e anterior ao pedido de perdão do filho. O que isso me diz a mim, Vicente, e pode dizer a ti? E eu queria que você refletisse nisso. Porque quando Deus decidiu ir na cruz, morrer pelos nossos pecados, não foi porque o homem reconheceu, não. Foi porque Deus viu que o homem precisava deste perdão e precisava dessa salvação. E ele foi para a cruz e pagou o preço pelos meus e pelos teus pecados. Por isso é que eu vivo na consciência de que o amor dele deve ser a base do meu relacionamento com ele. E também deve ser combustível para que eu lhe honre, lhe ame, viva por ele e glorifique o nome dele. Quanto mais eu estou consciente do amor de Deus, mais eu estou constrangido. Quanto mais eu estou consciente do amor de Deus, mais eu quero fazer para ele. Quanto mais eu estou consciente do amor de Deus, mais eu desejo agradá-lo em tudo aquilo que eu fizer. E essa devia ser uma mensagem que nós devíamos meditar diariamente. Diariamente. Porque o mais importante não é o teu amor por Deus. Eu amo muito a Deus, eu amo muito a Deus. A Bíblia é clara, você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. E mais importante que o teu amor, que uns dias estás a sentir muito, outros dias não estás a sentir muito, é o amor de Deus. Irmão, você quer firmeza no Evangelho? Ande no amor de Deus. Você quer constância? Ande no amor de Deus. Você quer permanecer o mesmo? Olha para o amor de Deus. E a história do filho pródigo me ensina isso. A disposição que o pai tem de amar e de abraçar os seus filhos e de estar presente. Olha para a atitude de Jesus. Pedro, se dependesse dos apóstolos, se dependesse dos irmãos, Pedro nunca mais seria pastor. Eu não vou fazer apologia ao erro, mas eu estou a mostrar que é o amor do Pai que invade a sua alma, que lhe constrange, de que lhe leva ao arrependimento, a mudança de atitude, a mudança de comportamento, a santidade que procede dele e a viver a vida que lhe honra e que lhe agrada. Se você não tiver como base o amor dele, no dia que as coisas não correrem bem e você falhar, você está perdido. Você está perdido, está comprometido. Por isso é importante nós termos essa base firme. O Pai não muda. O Pai é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do que aconteceu com o filho pródigo? Ele mudou. O Pai mudou? Não, o Pai não mudou. Ele tentou, ele voltou desejoso em voltar na qualidade de quê? Do empregado. E o que o Pai lhe disse? Tu és meu filho.
E filho nunca vai ser recebido na dimensão do empregado, porque o filho mudou, mas o pai não mudou. Você às vezes pode mudar, teu Deus nunca vai mudar. Permaneça nele, confie nele, permaneça firme nele, firme no seu amor. Neste período estamos a ver esse período difícil. Qual é o segredo? O que é que ele dá o segredo? Ande na consciência do amor de Deus. Que Deus ricamente lhe abençoe. Abençoe a sua casa, a sua vida, abençoe a sua família. E eu oro para que você cresça na consciência do amor dele e do cuidado dele. Ele não te deixará e não te desamparará. Ele está contigo. Considere esse amor. Considere esse amor na sua vida, no seu dia a dia. Considere esse amor. E que a graça dele seja consigo. Vamos orar. Queria orar consigo, orar por si. Oremos por amor do nome do Senhor. Vamos orar. Oh, aleluia. Pai, quero te agradecer por todos quantos estão a acompanhar agora ao vivo. Senhor, eu oro pelas suas vidas, pelas suas famílias, pelas suas casas. Oro pelo teu plano e o teu propósito na vida dos teus filhos, Senhor. Oro pela tua graça. Oro pela tua graça na vida dos teus filhos, Senhor. Manifesta o teu poder onde eles estiverem. Manifesta a tua glória onde eles estiverem, Pai. Eu oro para que se alguém estiver a precisar da expressão e manifestação do teu amor, haja manifestação, Senhor, do benefício do teu amor. Do benefício do teu amor. Aquele que está a me ouvir, que estiver desencorajado, receba a coragem. Aquele que estiver a me ouvir, que estiver desmotivado, receba a motivação. Aqueles que estiverem a me ouvir, estiver desanimado, receba ânimo. Aqueles que estiverem a me ouvir, que estiver doente, receba a cura no nome de Jesus. Aqueles que estiverem a me ouvir, que estiver oprimido por algum espírito maligno, seja livre no nome de Jesus. Aqueles que estiverem a me ouvir, que precisar da graça do Senhor, receba da sua graça. Receba do seu favor, receba da sua vida, receba da sua presença. Aquele que não tem Cristo, oro para que Cristo seja revelado na sua vida, Cristo seja manifesto na sua vida e que a sua presença possa estar contigo e te guiar e te orientar e instruir todos os dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida ricamente. Amanhã, dentro de 19h45, 19h50 estaremos... Não. Depois da manhã, entre 19h45 e 19h50 estaremos de volta para mais uma rica palavra. Que Deus ricamente abençoe a sua vida. Estamos juntos, estamos conectados. Shalom.